Você já se perguntou por que, em certos momentos da vida, parece que a dor e o sofrimento não têm fim? Por que pessoas boas, tementes a Deus, são desafiadas por tanta adversidade? E se eu te dissesse que, no meio da sua dor e angústia, há uma chave divina capaz de transformar toda essa luta em uma demonstração de fé inabalável? O livro de Jó nos revela um segredo profundo, um poder oculto, que poucos conhecem. A fé verdadeira não se forja nas horas de calma, mas nos momentos de tormenta. Você já parou para pensar que a resposta de Deus para o sofrimento não é sempre uma explicação lógica, mas uma oportunidade de fortalecer a sua confiança nele? Nos próximos minutos, você vai embarcar em uma jornada com Jó, um homem que viu sua vida desmoronar de todas as formas possíveis, mas ainda assim encontrou forças para dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Você já imaginou o que isso significa? Como alguém pode chegar a esse nível de fé? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como Jó se tornou um exemplo de resistência espiritual em meio ao caos e sofrimento. Não importa o quão grandes sejam as dificuldades que você enfrenta, o que você aprenderá aqui pode ser a chave para mudar sua perspectiva sobre o sofrimento e a fé. No mundo em que vivemos, é natural buscar respostas para os porquês da dor, do sofrimento e da injustiça. Mas será que a verdadeira resposta está em entender o como e o porquê, ou em confiar completamente na soberania de Deus, mesmo sem respostas claras? Jó nos ensina que, quando tudo ao nosso redor desmorona, a fé verdadeira não se abala, ela se fortalece. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar os ensinamentos do livro de Jó em sua própria vida. Como você pode, em meio ao sofrimento, enxergar a mão de Deus guiando seus passos, mesmo quando a tempestade parece não ter fim. Mas antes de começarmos, eu preciso que você faça uma coisa: comente fé em meio ao sofrimento abaixo. Isso vai mostrar que você está comprometido com sua jornada de fé. E assim, o Espírito Santo vai começar a agir em seu coração desde já. E se você der um gostei agora, vai obrigar o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem, ajudando assim a difundir a palavra de Deus. Você está ajudando a espalhar luz no meio das trevas. Agora, antes de começar, deixe-me te fazer uma última reflexão ao se inscrever neste canal e dar gostei. Você está tomando uma decisão de compromisso com sua fé, porque muitas pessoas, por falta de uma igreja próxima, usam este canal como seu apoio espiritual. É por isso que te convido a comentar Paz em Cristo sempre antes de começar cada estudo. E quem sabe, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma grande bênção em sua vida. Agora, prepare-se para a jornada que estamos prestes a iniciar, porque o que você aprenderá neste vídeo pode mudar sua visão sobre o sofrimento e te levar a uma fé ainda mais sólida. Vamos começar. O livro de Jó começa de maneira intensa, com uma sucessão de perdas que poderiam fazer qualquer um questionar a vida. Jó, um homem justo e íntegro, experimenta a perda de seus bens, filhos e até sua saúde. Mas o que podemos aprender com ele nesse primeiro momento de sofrimento? Jó é visitado por 3 amigos que, ao princípio, mostram um grande carinho e solidariedade, sentando-se com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites, em lamento pelo seu sofrimento. Essa primeira atitude de seus amigos demonstra que, muitas vezes, o melhor consolo que podemos oferecer a alguém em dor é a presença silenciosa, sem pressa de dar respostas. Mas o que vem a seguir revela algo muito mais profundo: o que acontece quando tentamos entender o sofrimento dos outros com base nas nossas próprias percepções e crenças. Em Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13, lemos: Quando os 3 amigos de Jó ouviu falar de todo o mal que lhe sobreveio, vieram cada um de sua cidade, Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e combinaram juntos de irem lamentar com ele e consolá-lo. E, levantando os seus olhos de longe, não o reconheceram,
E levantaram a sua voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto, e aspergiram pó sobre a cabeça deles, em sinal de grande lamento. É interessante notar que a primeira atitude dos amigos de Jó foi se sentar em silêncio com ele, sem falar nada. Eles não tentaram oferecer soluções imediatas, nem disseram o que achavam que estava acontecendo. Este momento de silêncio é de grande importância. A presença, sem julgamentos, às vezes é o maior consolo que podemos oferecer a quem sofre. Entretanto, esse comportamento muda ao longo do livro, quando os amigos de Jó começam a falar e tentar justificar o sofrimento de seu amigo. Eles assumem que Jó deve ter cometido algum pecado grave para sofrer daquela maneira. Elifaz, Bildade e Zofar começam a acusá-lo, com base em suas próprias crenças sobre como Deus age no mundo. Eles não compreendem a verdadeira razão do sofrimento de Jó, e isso os leva a julgá-lo, o que, por fim, só aumenta sua angústia. Aqui está uma lição valiosa muitas vezes. A primeira reação diante do sofrimento de um irmão na fé é tentar oferecer explicações. Mas o que podemos aprender com a atitude inicial dos amigos de Jó é que, às vezes, a melhor resposta é simplesmente estar presente, ouvindo e oferecendo consolo sem julgamentos ou conclusões precipitadas. As palavras podem vir depois, mas o silêncio e a presença são fundamentais, especialmente quando não sabemos o que o outro está enfrentando. Em momentos de sofrimento, seja em nossas próprias vidas ou na vida dos outros, precisamos ter a humildade de reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor. Às vezes, o que mais precisamos é de alguém que nos ouça sem julgamentos e nos ofereça apoio sem pressa de resolver. O silêncio, nesse contexto, torna-se um poderoso instrumento de cura. À medida que a dor de Jó se intensifica, ele começa a questionar sua existência. Ele não apenas clama por respostas, mas também busca entender o porquê de todo o sofrimento que lhe foi imposto. Ele pergunta: por que nasci? Para que toda essa dor? Em Jó, capítulo 3, versículos 11 e 13, ele diz: por que não morri logo ao nascer, e não pereci logo ao sair do ventre? Por que, pois, me sai dos ventos e não morri? Porque agora estaria deitado e descansaria, dormia tranquilo. Jó começa a questionar o sentido da vida, e sua dor é tão profunda que ele anseia pela morte. Esse sentimento de desespero é algo que muitas pessoas já experimentaram em algum momento de suas vidas. A dor é tão grande que a pessoa sente que a morte seria uma solução, um alívio para o sofrimento. Mas, neste momento de desespero, também há um ponto importante a ser refletido. Jó, ao questionar sua existência, está buscando respostas e significado. Ele não desiste da busca, mesmo que isso signifique confrontar a própria dor. Muitas vezes, ao passar por dificuldades, sentimos como se a única opção fosse desistir. Porém, a dor, ao invés de ser um fim, pode ser o ponto de partida para uma jornada profunda de fé e entendimento. Jó, mesmo questionando e se revolta com seu sofrimento, continua buscando uma explicação. Esse clamor, ainda que doloroso, é uma expressão de fé, uma fé que não se contenta com respostas superficiais, mas que anseia por algo mais profundo, por algo verdadeiro. A lição aqui é que, em momentos de crise, é natural se sentir perdido, sentir que não há mais sentido. Contudo, esse clamor por respostas é, muitas vezes, o primeiro passo para a transformação. A fé não precisa ser perfeita, nem sempre precisa ser tranquila, mas ela é a chave para atravessar os momentos mais sombrios. Jó, em sua angústia, nos ensina que a verdadeira fé não se resume à calma nas boas fases, mas à busca sincera por respostas no meio da tempestade. E é isso que muitos de nós precisamos entender, mesmo nos momentos de maior dúvida. Deus não nos abandona. Às vezes, nossa fé precisa ser agitada para se tornar mais forte, mais profunda. Jó, em meio ao seu sofrimento, finalmente recebe uma resposta. Mas, ao contrário do que ele esperava,
A resposta de Deus não é direta sobre o motivo de seu sofrimento. Em vez disso, Deus revela seu poder e soberania de uma maneira que deixa Jó em total reverência. No livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 4, lemos: Então o Senhor respondeu a Jó, desde o meio da tempestade, e disse: Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem sabedoria? Siga, pois, o homem, os seus passos braceze como o homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se é que tens entendimento. Deus não diz a Jó por que ele sofre, mas lhe mostra algo mais profundo que ele. O Criador tem um controle absoluto sobre toda a criação, e sua sabedoria está além da compreensão humana. Deus desafia Jó a refletir sobre o poder divino, sobre como ele formou o mundo e sustenta tudo com sua mão poderosa. Quando Deus fala, ele nos coloca em nosso devido lugar. A dor de Jó não é desconsiderada, mas a resposta divina não é simplesmente uma explicação lógica. A revelação de Deus é que, mesmo diante do sofrimento humano, ele está no controle de tudo, e sua sabedoria transcende tudo o que podemos compreender. Essa resposta de Deus é algo que todos nós podemos levar para nossas vidas. Muitas vezes, queremos respostas imediatas e claras sobre nossas dificuldades, mas o que Deus nos oferece é algo ainda mais valioso, a certeza de sua presença soberana em todos os momentos. Mesmo quando não entendemos por que algo acontece, podemos confiar em sua sabedoria e em seu plano para nós. Deus não ignora o sofrimento humano, mas nos ensina que, mesmo nas adversidades, devemos reconhecer a grandeza de sua soberania. O sofrimento de Jó e o nosso nunca é em vão. Ele é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e reconhecermos sua grandeza, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Depois de ouvir a poderosa resposta de Deus, Jó se vê confrontado com sua própria condição. Ele, que havia questionado e se rebelado contra o sofrimento, agora se encontra diante da grandeza divina. Jó começa a perceber que sua compreensão era limitada, e sua resposta é de humildade e arrependimento. Em Jó, capítulo 42, versículos 6 e 7, lemos: Portanto, abro mão do que disse e me arrependo, sentado no pó e na cinza. Depois de o Senhor ter falado estas palavras a Jó, disse o Senhor a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Neste momento de arrependimento, Jó reconhece a soberania de Deus e se humilha diante dele. Ele reconhece que, apesar de suas angústias e questionamentos, Deus sempre teve um propósito maior. Jó finalmente compreende que sua dor e sofrimento não o tornaram desqualificado aos olhos de Deus, mas sim parte de um plano divino maior do que ele podia compreender. É um momento de reconciliação, um momento de encontro com a verdade de que a humanidade não é capaz de entender os mistérios de Deus completamente, mas ainda assim deve confiar em seu propósito. Jó nos ensina que o arrependimento verdadeiro é não só reconhecer nossas falhas, mas também confiar plenamente em Deus, aceitando que Ele tem controle sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Este arrependimento não é apenas um reconhecimento de erros, mas uma entrega total. Jó se coloca diante de Deus em humildade, aceitando sua limitação e confiando que, em sua soberania, Deus sempre agirá com justiça e misericórdia. Esse momento de arrependimento é transformador, pois não é só uma mudança de atitude, mas uma renovação da confiança em Deus. Em nossas próprias vidas, muitas vezes passamos por momentos de questionamento e rebelião contra o sofrimento que enfrentamos. Mas assim como Jó, somos convidados a passar por esse processo de reconhecimento de nossa fragilidade e, em seguida, a nos arrepender e confiar plenamente em Deus, acreditando que Ele pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo para o nosso bem. Depois de toda a angústia, o questionamento,
a resposta divina e o arrependimento, Jó experimenta a maravilhosa restauração prometida por Deus. A história de Jó não termina com a sua dor, mas com a manifestação do poder de Deus para restaurar, multiplicar e abençoar. Em Jó, capítulo 42, versículos 10 a 12, lemos: "E o Senhor fez com que Jó fosse restituído em dobro de tudo o que antes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o tinham conhecido, e comeram com ele na sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todo o mal que o Senhor lhe havia feito, e cada um deles lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas." O sofrimento de Jó não foi em vão. Deus não só o restaurou, mas o abençoou com uma abundância ainda maior do que ele tinha antes. Sua dor, que parecia sem fim, foi transformada em um testemunho de vitória e de confiança em Deus. A restauração de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, existe a promessa de que Deus pode transformar as nossas perdas em ganhos e nossas lágrimas em alegria. Deus não ignora o sofrimento humano, mas usa até o sofrimento para nos aproximar dele, para nos ensinar e nos moldar. Quando passamos pelo fogo da aflição e permanecemos fiéis, Deus não só nos restaura, mas também nos abençoa de maneira extraordinária. A história de Jó é a prova de que a fidelidade a Deus nos leva à restauração e à multiplicação. A restauração de Jó é uma lição poderosa para todos nós. Mesmo que o sofrimento nos pareça interminável, Deus tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido e até de nos abençoar mais do que imaginamos. Sua fidelidade para com aqueles que o buscam é imensurável. Por mais que possamos duvidar durante os períodos de aflição, Deus está sempre presente, pronto para nos restaurar de acordo com o seu propósito divino. A restauração de Jó não é apenas uma promessa de prosperidade material, mas uma afirmação de que, ao final, Deus cumpre suas promessas. Ele restaura a alma, a fé e a confiança dos que se entregam a Ele de coração puro, buscando sua vontade acima de tudo. A história de Jó não termina apenas com a sua restauração material, mas com uma lição profunda sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando as tempestades da vida parecem tomar conta de tudo ao nosso redor. A vida de Jó nos ensina que, embora o sofrimento seja uma parte inevitável da existência humana, Deus é fiel em suas promessas, e sua sabedoria é mais alta do que a nossa compreensão. Ao olharmos para o final do livro de Jó, vemos que Deus não apenas restaurou o que Jó perdeu, mas também trouxe algo ainda mais precioso, uma profunda relação de confiança e intimidade com o Criador. Jó não só foi abençoado novamente com bens materiais, mas também com a verdadeira paz que vem da rendição total à vontade de Deus. Jó, capítulo 42, versículos 14 e 15 nos dizem: "E teve ele também 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o da segunda Quesia, e o da terceira Queren-Hapuk. E não havia mulheres tão formosas como as filhas de Jó em toda a terra, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos." A restauração de Jó vai além da simples devolução do que foi perdido. Ela também traz uma bênção de renovação e uma beleza espiritual que reflete a graça de Deus. Jó não apenas recebeu bens materiais e família, mas também uma nova perspectiva sobre a vida. Ele aprendeu a valorizar mais o que é eterno do que o que é passageiro, e isso se refletiu em sua nova jornada com Deus. Essa lição nos desafia a pensar sobre nossa própria relação com o sofrimento. Será que estamos tão focados em nossas perdas que não conseguimos perceber as bênçãos espirituais que Deus está nos oferecendo, mesmo nas dificuldades? Como Jó, precisamos aprender a confiar que, mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando em nossa vida para o nosso bem.
O exemplo de Jó nos ensina que a verdadeira fidelidade não depende das circunstâncias favoráveis, mas da nossa disposição em confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A fidelidade de Deus é uma âncora que nos mantém firmes nas tempestades da vida, e como Jó, somos chamados a ter essa mesma fidelidade que não depende das respostas que recebemos, mas da confiança que temos em sua soberania. Por fim, a história de Jó nos mostra que, mesmo que a vida nos leve por caminhos de dor e sofrimento, Deus está conosco a cada passo, ensinando-nos, restaurando-nos e nos preparando para um futuro de bênçãos. Que possamos, como Jó, chegar à conclusão de que, mesmo no meio das tempestades, Deus é bom, Ele é fiel e seu amor por nós é inabalável. Chegamos ao final de nossa jornada de fé com Jó. Antes de qualquer coisa, parabéns a você, que permaneceu até o final. Você não é uma pessoa comum. Pouquíssimas pessoas conseguem se dedicar tanto ao estudo da Palavra de Deus, especialmente quando se trata de aprender com alguém que passou por tanto sofrimento, mas ainda assim se manteve fiel. Isso demonstra a sua seriedade em buscar o entendimento da Palavra de Deus, e isso é algo que deve ser valorizado. Agora, quero que você comente uma frase muito especial para mostrar a sua dedicação e fé. Comente fé inabalável, como Jó, até o fim. Com isso, você estará mostrando a todos que é alguém que busca entender, que vai até o final e, acima de tudo, deseja ter uma fé que não se abala, não importa o que aconteça. Eu também quero que você dê um gostei neste vídeo. Isso não é apenas para ajudar o canal a crescer. Ao fazer isso, você está permitindo que mais pessoas, como você, encontrem essa mensagem de esperança. Imagine quantas vidas podem ser tocadas, quantos corações podem ser restaurados por esta palavra. Você tem o poder de fazer isso acontecer. Ao dar o gostei, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas, e isso é algo que agrada ao Senhor. Isso é o que devemos fazer como corpo de Cristo, espalhar a boa nova. Além disso, quero que você se inscreva no canal, se ainda não o fez. Às vezes, esquecemos como é importante apoiar o trabalho que Deus tem feito aqui. Este canal não é apenas um canal de vídeos, ele é um canal de transformação. Ele pode ser a única fonte de apoio espiritual para muitas pessoas que não têm uma igreja por perto, que não têm ninguém para caminhar ao lado delas. Isso é algo sério. Não se esqueça de que, ao se inscrever e acompanhar este conteúdo, você está dizendo ao mundo que a palavra de Deus é importante para você. Não apenas para você, mas para todos que precisam dela. Pense nisso como uma lâmpada. Se você não a manter acesa, ela vai se apagar. E se você não se inscrever, vai perder o acesso a uma fonte de luz que pode manter sua fé viva. Imagine se alguém perdesse a chance de assistir a um vídeo como este, que poderia mudar sua vida. Não permita que isso aconteça com você. A inscrição é a chave para manter sua chama acesa, para que você possa continuar crescendo em sua caminhada espiritual. Eu sei que muitos de vocês estão buscando sinais de Deus. Estão buscando entender o que Ele quer falar com vocês, e este canal tem sido um meio de Deus falar com sua vida. Ao continuar assistindo aos vídeos, você não apenas fortalece a sua fé, mas também se mantém conectado com a Palavra de Deus, que é a nossa verdadeira fonte de vida. Eu quero que você também se lembre que o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção em sua vida. Quando você entrega a Deus a sua confiança e Ele vê sua fé, Ele age de formas misteriosas. Eu não posso prometer que as coisas vão mudar amanhã, mas posso garantir que Deus está trabalhando por você, como fez com Jó. Então, se você está aqui até agora, eu quero que você também saiba que sua persistência é um exemplo para todos nós. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas você escolheu continuar. Isso é algo digno de ser comemorado. Agora, vou pedir para você fazer algo mais importante: compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa.
pode ser com alguém que está passando por dificuldades ou com aquele amigo que precisa ouvir palavras de esperança. Ao fazer isso, você está agindo como um verdadeiro discípulo de Cristo, espalhando a boa nova. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar mais uma vez. Você é uma pessoa valiosa, que entende que o caminho com Cristo não é fácil, mas é recompensador. Que o Senhor continue a te abençoar, te fortalecer e te guiar em cada passo. E por último, lembre-se e não pause este vídeo. Não corte a conexão. Deixe a palavra de Deus fluir até o final, porque o Senhor ainda tem algo mais para te dizer. Que essa palavra continue te acompanhando e transformando sua vida para sempre. Deus te abençoe.